Olá, amado, amada. Nós vamos conversar aqui num assunto assim do nosso dia a dia, interessantíssimo, e de alguma forma tentar fazer você compreender respostas que você não tem necessidade de estar perguntando para ninguém, porque é só a gente começar a observar e prestar atenção no que o universo, como o universo responde às nossas questões, às nossas perguntas, aquilo que a gente deseja. Você começar a observar o universo, você vai ver que o universo não dá o que nós queremos, ele dá o que nós somos. Então, enquanto eu não modifico a minha vibração, eu continuo recebendo mais daquilo que às vezes não estou gostando tanto, né? Então, assim como o universo, eu aprendi também, acho que desde criança faço isso, mas hoje eu aprendi como ninguém ter o meu próprio sistema penal, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a pessoa que foi, o que é, o que está sendo desleal, acabou a chance dela, né? Simplesmente acabou a chance dela. O que prestar bem atenção que o que a pessoa odeia em você, né? Odeia em mim, odeia em nós, é o que está faltando nela. E ninguém gosta de ninguém. Aí você está sendo cruel, Maristela. Não, ninguém gosta de ninguém. As pessoas, assim, amam a nossa utilidade. Deixa de ter utilidade para a pessoa para ver se ela não te dá as costas, né? E para lidar com essas pessoas, nada melhor do que a indiferença. A indiferença mata. A indiferença mata mais do que qualquer arma poderosa dentro do planeta. Então, quando você sabe que a pessoa só usa você, né, quando interessa, quando ela precisa, seja uma pessoa de uma pessoa mais dura, uma pessoa de consciência mais endurecida. Eu coloco isso muito nas mensagens em todas as redes sociais que eu tenho, porque a indiferença realmente mata, né? Outra coisa que eu quero conversar aqui é sobre a questão de eu hoje quase não recebo quase pouquíssimas pessoas hoje entram na minha casa, mas aqui já foi hotel 5 estrelas, 6 estrelas e muita gente, né? E então quando estou colocando essa experiência, colocando experiências que eu já passei, mas hoje eu não faço mais isso, porque hoje muitas poucas pessoas entram na minha casa. Porque aqui em casa eu não ensino a dividir. Eu tive 2 filhos, filhos assim, são os 2 empresários maravilhosos, muito bem-sucedidos, quem conhece eu sabe do que eu estou falando, e subiram com a própria vontade, e eu nunca ensinei meus filhos a dividir, nunca ensinei meus filhos a dividir. Aqui em casa a gente não divide as coisas, a gente multiplica, multiplica. Então, o que quer dizer com isso? Que eu não ensinei os meus filhos a ficar agradando os filhos dos outros. Eu não sirvo para isso também. Eu não fico agradando o filho dos outros. Eu não agrado mesmo. Então, eu já tive situações aqui na minha casa, assim, de coleguinhas e parentes. Eu tenho uma mini academia dentro da minha casa. Eu falo mini porque é claro que as academias hoje são muito potentes, muito potentes. Então, digamos que eu tenho vários aparelhos. Quando a pessoa entrava, porque hoje eu não permito mais, né? Então, às vezes quebra um aparelho, de tanto liga, desliga, ou faz uma coisa que não deve fazer, e, e, ou um filho meu tá fazendo um aparelho, e aí aquela criança, ai, tia, tira ele daí, claro que não, né? Eu não divido as coisas, claro que não. Aqui eu ensino meus filhos assim a não agradar o filho dos outros. Então, claro que não, ele não quer deixar eu entrar nesse aparelho, ou ele não quer deixar eu brincar com tal coisa. Então, na minha casa,
tem muitas maneiras de você brincar, né? É, e muitas formas de distrações. Se você que realmente quer esse aparelho que ele está agora, é porque você quer ter controle emocional sobre ele, sobre a situação, sobre ele, sobre a minha casa. Isso eu não permito. Isso não permito. Aí a criança às vezes é criada no mimo, porque mães que criam crianças mimadas são mães que rejeitaram o filho. Então fica, eu falo, dá um jeito nessa coisa. Né? Geralmente a pessoa pega a mala, porque eu não convidei para passar dias na minha casa, mas a pessoa geralmente pega a mala e vai embora, né? E olha, que alívio, né? Então, hoje eu não passo mais por isso. Eu não aceito mais essa situação dentro da minha casa, porque a americana tem aquele bendito rodeio. Eu nem vou em rodeio, eu não gosto de ver animais sofrendo. Ai, tá chegando a época de rodeio, você já vê ali coleguinha, parente, ai, estamos indo aí. Ah, não. Aqui não, que deixou de ser hotel. Eu falo mesmo, né? Já disse que eu não divido as coisas, eu multiplico. Por isso que eu solto esses vídeos mesmo, não tem necessidade nenhuma de fazer isso, eu solto, porque eu tento instruir as pessoas a também a terem as coisas. Da mesma forma que eu me conectei com o universo, aliás, sou conectada com o universo desde criança. Eu sempre, desde criança, eu tive mais do que os outros. Eu tenho, porque eu me conecto com esse universo. Eu consigo tudo que eu quero. Então, aqui a gente não divide, a gente multiplica. Então, eu estou ensinando sempre nos vídeos a você multiplicar as coisas que você tem. Se você não tem vontade de ouvir, se você não gosta de ouvir as mensagens, o problema é seu. O problema é seu, não é meu, né? Eu lembro que a última mensagem que eu soltei nas redes sociais foi a mesma em todas as redes sociais. Naquela rede social mais nova, eu não sei pronunciar completamente, não sei, Tirdes, uma coisa assim. Ali deu muitas curtidas mesmo, né? E infelizmente tem pessoas ali sem noção que fazem comentários que uns você realmente tem até que bloquear, outros você deixa no vácuo. Mas porque mesmo você dizendo que você tem uma mente endurecida e que não está afim, entendeu? De deixar, permitir que ninguém se aproveite mais, que a gente não é mais bolinha de ping-pong de ninguém, a pessoa ainda acredita que ela pode com você, né? Que ela pode com você. Então, quando uma pessoa fica pedindo dinheiro para você, absurdo, de quantidade de dinheiro absurda, você sabe que aquela pessoa não vai devolver, que ela deve para todo mundo. Foi um imprevisto. Quando chegar o dia dela pagar você, ela vai falar que também houve imprevisto. Então, mas por que a pessoa faz isso? A vontade dela não é só a responsabilidade de gastar mais do que ganha, é ter o controle emocional sobre você, né? Venha depois ficar cobrando, cobra também, né? Então, você vê que toda pessoa rica mesmo, ela não empresta, porque ela sabe que ela vai perder a amizade e o dinheiro. Então, é melhor você perder só a amizade e o dinheiro continua com você, né? Porque você pode ver que rico trabalha de domingo a domingo. Às vezes ele vai fazer uma viagem para outro país, vai fazer uma viagem de navio, seja o que for, ou ir num iate, se distrair uns dias, mas é muito bem planejado, que fora isso, ele está trabalhando lá de domingo a domingo. E o pobre, qualquer feriadinho ele está gastando. Qualquer final de semana ele está gastando e perturbando um rico. É sempre assim. Então, eu sou muito realista. Porque com quem que você aprendeu, Maristela? Eu aprendi com o universo. O universo não dá para quem não está pronto. O universo não dá para quem está bagunçado por dentro, né? Porque o universo também ele não divide, ele multiplica. Ele multiplica o que você tem. Você tem desorganização, ele vai multiplicar a sua desorganização. Você é respeitoso, ele vai multiplicar as pessoas que vão te aproximar de você com respeito. Você é desorganizado, ele vai multiplicar essa desorganização.
Presta atenção que o universo sempre multiplica aquilo que você é, não aquilo que você quer, né? Então, toma cuidado com essas pessoas que pedem dinheiro para você. Toma cuidado com as pessoas que ficam explorando. Vamos aí na sua casa. Não, mas eu não vou estar aqui. Não, mas eu fico na sua casa. Que é isso? Que é isso, né? Então, a pessoa quer ter controle emocional sobre você. Ah, ah, e quando a pessoa percebe que você endureceu a sua mente, você virou o universo. Você, o universo é um só. Então, é, até quem não gosta da gente sente o impacto da nossa postura, né? Nosso jeito autêntico incomoda quem vive de aparência, né? Com isso nós atraímos o certo e afastamos o errado. Nós atraímos pessoas certas e afastamos pessoas erradas. E quem tem essência brilha. E o circo, aprende isso que eu estou dizendo. O circo só pega fogo se você dá confiança para o palhaço. Né? No primeiro momento você já sai daquela situação. Né? A pessoa pediu, deixa no vácuo, responde rápido, estou ocupada e sai. Se a pessoa fica persistindo ali, vai ficar falando no vácuo. E às vezes eu acho até mais graça deixar a pessoa no vácuo, ficar no vácuo o ano inteiro, pedindo a mesma coisa, do que até bloquear, para ver até onde vai aquela pessoa que sentada ela não faz nada enquanto você faz tudo, né? Então, quando você tem essa postura autêntica, né? Você passa a atrair o certo e afastar o errado. E lembre que o circo só vai pegar fogo se você der confiança para o palhaço, seja o palhaço que for, né? Seja o vizinho que invade a sua privacidade, um coleguinho, um parente, seja o que for. Não dá importância ao palhaço, não dá confiança para ele. Né? Que o circo não, você não dando confiança, o circo não pega fogo. Então, fique em silêncio, deixa a pessoa no vácuo, que o espetáculo acaba. Então, se você quer sucesso, fique longe de pessoa errada. Eu tenho jeito de falar para você com experiência própria. Teve uma época da minha vida que eu perdi muito tempo acompanhando pessoas erradas. Pessoas erradas. A vida para, gente. Minha vida parou e eu não tinha percebido. A vida para. Porque você está seguindo pessoas erradas. Você está seguindo, andando com pessoas erradas. Então, sua vida para. Então, agora aprendi, não, olha, cuidado para não cair na mesma cilada 2 vezes, né? Às vezes você fala assim, agora eu não vou emprestar mais dinheiro para ninguém. Olha que você acaba caindo na mesma cilada. Só por uma semana, só por 2 dias. Então, você adia sua dívida por mais 2 dias ou por mais uma semana, né? Porque às vezes a gente cai na mesma cilada 2 vezes. Lembro que lá atrás eu passava a noite no hospital com criancinha recém-nascida, porque a mãe não tinha responsabilidade nenhuma, a mãe fumava, a mãe bebia, a mãe estava perdida, né? Porque sempre que ela tinha um filho, o pai ia embora, ela ficava perdida. Então, eu já fiz tanta coisa pelos outros, né? Sempre dando mais energia do que recebendo. Pegava meu carro, precisava receber em tal lugar, não ter gasolina, pegava meu carro e ia com a pessoa. Vê se a pessoa lembra disso hoje. Claro que não. Se ela puder, se ela emprestar o trator, cair nos pedaços de alguém, ela passa por cima de você, né? Porque esse é o ser humano, né? E a pessoa diz assim, eu mudei, foi imprevisto, cuidado para não cair na mesma cilada novamente, né? Porque aí a pessoa pergunta às vezes para mim aqui, isso eu recebo muito essa pergunta, por que eu não consigo superar esse coleguinha, por que eu não consigo superar esse parceiro, Maristela, por que eu não consigo superar e parar com esse casamento que me faz mal, né? Porque você se sente menor
que essa pessoa. Essa pessoa pode xingar você, gritar, humilhar, pisar, bater, deixar você sem comida, humilhar você na frente dos teus filhos. Você não larga porque você se sente menor do que essa pessoa que já é muito pequena, né? Então, para você conseguir superar isso, você tem que passar a ser maior que essa pessoa, maior que essa pessoa. Começa a ter vontade de trabalhar, seja a idade que for. Hoje, a sociedade está aceitando muito mais pessoas idosas no trabalho do que os novos. Os idosos, às vezes, já é aposentado, já é mais responsável. Então, primeiro, arruma um serviço, né? Fica mais longe dessa pessoa. Quando você tem um resguardo financeiro, você põe a pessoa para andar, né? Ou a pessoa modifica, percebe que você já não é a mesma pessoa, que você cresceu, ou ela vai embora porque ela ficou doente, que morreu, ou ela é obrigada a sair da casa, né? Então, você obriga a pessoa a ser melhor. O seu cérebro não aceita assim, se desconectar de alguém que você está em desvantagem. É por isso que você vê tantas pessoas casadas doentes. Tantas pessoas casadas gravemente doentes. Porque o cérebro da pessoa, ela não aceita desconectar de alguém que ela está em desvantagem do outro. Não, o outro tem um serviço, não ganha muito, mas tem, eu não tenho. O outro já tem uma casa, eu não tenho. Então, ela se vê muito em desvantagem. Então, ela não consegue enfrentar para terminar com aquele sofrimento. Então, é claro que a doença chega. A doença não chega em pessoas que são felizes, pessoas que são alegres, pessoas que são realmente livres de verdade, né? Então, ou a pessoa começa a colocar nas redes sociais, eu vejo muito disso, porque a minha filha não voltou para casa, porque a minha filha voltou na madrugada, porque a minha filha agora resolveu ser isso, ser aquilo, sabe? Então, isso acontece, coleguinha, porque falta governança dentro da sua casa, né? Falta gestão correta dentro da sua casa. O filho é nosso espelho. Eu tenho 2 filhos que hoje acho que, olha, que eu sempre ganhei dinheiro. Meus 2 filhos com bem menos idade que eu, já têm muito mais do que eu, né? Porque o exemplo que teve dentro de casa, sempre viram a mãe trabalhando, sempre, né? E eles fazem a mesma coisa. Nesse momento eu tenho os 2 filhos que estão trabalhando, né? Há um ponto dentro de nós que não reage e apenas sabe. Então, quando a gente começa a meditar, a ficar um pouco sozinho, a admirar um pouco a natureza, então a gente descobre que há um ponto dentro de nós que não reage, que apenas sabe. Né? Todas as minhas respostas eu aprendo com o universo. Como eu agir com esse vizinho? Como agir com esse parente? Como agir com essa coleguinha? Olha como o universo reagiria, né? Ele não dá o que eu quero, ele dá o que eu sou. Então, é assim que eu tenho que agir com aquela pessoa. Para isso acontecer, você tem que soltar o controle. Não é querer ficar controlando as pessoas, né? Não é ficar controlando as pessoas, solta o controle. Deixa a pessoa aprontar na sua frente, você devolve para ela o que ela é, né? Então a gente chega assim, é a sua vibração que a gente chega quando você percebe que é a sua vibração que separa você das pessoas erradas. Você tem uma vibração, né, que está lá vibrando junto com o universo, uma frequência alta. Então, ela separa você das pessoas erradas. Se você não separar, elas mesmas fogem de você. As pessoas erradas não vêm até nós por acidente. Somos nós que atraímos. Somos nós que atraímos. Baixou um pouco sua vibração, você atrai. Porque vibramos na mesma frequência, né? Se você vibrou na mesma frequência que aquela pessoa vai de novo, né? Vem cá, vem ajudar eu de novo, né?
Então, cada pensamento gera uma ondulação. Cada pensamento gera uma ondulação, né? Você joga uma pedra no rio, uma pedra na lagoa, você joga uma pedra no oceano, não gera uma ondulação? Então, cada pensamento seu gera uma ondulação. Cada emoção emite um campo chamando determinadas experiências. Então, não reclame das suas experiências. Agora eu estou doente. Agora eu estou quebrado financeiramente, agora eu perdi um emprego, eu não vendo nada, eu sou um corretor e não estou conseguindo vender nada, né? Então, veja, que tipo de emoção você está emitindo para o campo? Quem é o campo? O universo. O universo não é um homem, né? Ele é eletromagnetismo. Então, você está chamando determinadas experiências para você. E enquanto não mudamos nossa vibração, enquanto não muda minha vibração, eu continuarei a atrair a mesma coisa, a mesma situação, a mesma carência, né? Que é a física da ressonância. Nossa vida é um espelho perfeito de nossa vibração interior. Então, não adianta você reclamar para mim da sua vida, né? Porque a sua vida é um espelho perfeito da sua vibração interior, né? Eu conheço gente assim que fala mal dos outros o dia todo. O dia todo tá falando mal das pessoas. E aí, como a vida dela anda sempre doente e passando apertos financeiros, não consegue parar empregos, né? Então, ninguém que não vive a própria verdade, eu sou isso que você está vendo. Eu sou isso que você está vendo. Eu não minto que eu sou a caridosa, a bonzinha, não viu. Eu já disse que eu crio muitos animais aqui na minha chácara, uns que chegaram, uns que meus gatos foi e traz outros para dentro de casa, outros nasceram aqui. E eu faço de tudo. Eu dou de tudo para eles. Eles passam muito bem. Passam muito bem. Mas, assim, não peço nada para ninguém. Eu tenho um monte de animais. Quer dizer, é a mesma coisa que eu tivesse um monte de criança aqui. Eu tivesse uma creche. E eu não peço nada para ninguém. E eu não tenho que ficar dividindo. Um pouquinho. Não. Eu só multiplico. Cada vez eles têm mais. Né? Então, ninguém que não vive a própria verdade é livre. Então, você vê aí, eu já falei em outros vídeos, eu volto a falar aqui nesse que cabe. Você vê padres em depressão, pastores se autossuicidando, se suicidando, matando, mãe de santo, quantas mães de santo eu recebo aqui de ponta cabeça, iogues de ponta cabeça, né? Ou pessoas que querem seguir o budismo e acabam ficando de ponta cabeça, porque quando você não segue a sua própria verdade, às vezes o padre está lá e ele não quer seguir aquilo, mas ele também não quer perder a mídia, porque a mídia traz o dinheiro para ele, né? Então, é claro que ele está indo contra o caminho. A depressão vai chegar, né? Quando eu estou num relacionamento que todo dia sou xingada, é claro que a depressão vai chegar. É claro que a depressão vai chegar, né? A doença vai chegar. E jamais facilite a vida de ninguém. Eu já fiz muito isso. Jamais eu faço isso hoje. Jamais facilite a vida de alguém se você tiver que dificultar a sua. Você fica dificultando a sua vida, a vida dos seus filhos, para facilitar a vida de alguém. Não faço mais isso, né? De receber uma pessoa, às vezes, que não vai te pagar, às vezes o coleguinha, um parente que não vai te pagar, vem com a família inteira, sai falando, não te ajuda em nada, né? Você dificulta a vida sua, a vida do seu filho para facilitar a vida do outro. Não faça mais isso. Que o universo não vai te pegar no colo. Porque, você quer ajuda? Eu te ajudo. Vai pagar como os outros. Vai ter que dormir, vai pagar o poço. Vai ter que comer, vai pagar como você pagaria no hotel, né? Então, jamais facilite a vida de alguém que se você tiver que dificultar a sua própria vida, né? Porque gentileza sem limite, guarde o que eu estou falando, gentileza sem limite vira exploração. Gentileza sem limite vira exploração.
Eu vou repetir, gentileza sem limite vira exploração, né? Então, enquanto você viver em desarmonia consigo mesmo, não conseguirá interagir com civilizações mais avançadas. Eu venho falando, acho que quase todos os meus vídeos de uns tempos para cá. Final de 26, mas eu acho que mais é 27 mesmo. Mas logo no início de 27 nós teremos um contato aberto de extraterrestres. Um contato aberto. E você não conseguirá, assim, ter uma interação com essas civilizações mais avançadas. Então, não é separar o joio do trigo. É você mesmo que não vai conseguir, né? Para essas pessoas, assim, antes do contato virar o colapso, muita gente vai colapsar. Nossa, mas eu ia na igreja, fazia faxina na igreja, eu limpava a igreja, eu vivia na igreja. Muita gente vai se assustar e vai colapsar, né? Não é porque você frequenta o terreiro, o kardecismo, mesa branca, a igreja evangélica, seja o que for, né? Isso não te faz uma pessoa melhor. Você é uma pessoa melhor quando você é autêntica, autêntica. O que eu falo aqui, eu sou autêntica. E então você vai colapsar, né? Um colapso emocional, emocionalmente você pode colapsar, socialmente, espiritualmente, tudo vai colapsar, né? E deste caos surgirá uma nova sociedade, onde não é que escolheram você ou deixaram de escolher, você escolheu. Você escolheu. Às vezes a gente vai num lugar que sabe que está ouvindo um monte de mentira, mas a gente continua. A gente continua porque acha que você se acha menor do que aquela pessoa que está te enganando, né? E o planeta, ele começará a se alinhar com uma frequência mais alinhada, né? Se alinhar com uma frequência mais alinhada. Então, será chocante. Será chocante. Haverá pessoas muito alegres, né? As que estão despertas, muito alegres, né? Que têm mente aberta, e haverá milhares de pessoas com muito medo, negação, outras com reverência, mas tudo será benéfico. Só aqueles que estiveram assim, vibrando em sintonia com o amor, mas o amor não é esse amor tonto, né? A pessoa curte duas coisas suas e fala, você me dá um computador? Eu nem sei quem é a pessoa, não conheço ela pessoalmente. Você me dá um computador? Né? Você me dá tanto em dinheiro? Já pode depositar na minha conta mesmo, eu passo o Pix, dá uma olhada. Então, isso não é amor. A pessoa, eu dar tudo que eu tenho para uma pessoa que eu não sei nem quem é, se está falando a verdade ou não, entende? E mesmo se estiver falando a verdade, vai trabalhar que a tua vida muda. A tua vida muda. Vai ter prazer em alguma coisa que você gosta de fazer, né? Então, só aqueles que estiverem vibrando em sintonia com o amor assim, primeiro o amor próprio. Ninguém mais me faz de besta hoje. Amor próprio. Você tem que ter amor próprio, curiosidade, empolgação. Eu tenho empolgação nas coisas que eu faço. Se eu não tivesse empolgação aqui a hora que eu gravo um vídeo, o dia que eu perder a empolgação, eu não faço mais. E empolgação verdadeira conseguirão vivenciar essa transição de forma harmônica, né? Sem descabelar, de forma harmônica. Então, haja sempre de acordo com aquilo que mais te empolga. Até 2027, uma série de eventos globais revelarão informações secretas. Muitas informações secretas serão reveladas, muitas. Mas, Estela, ali naquela cidade deu enchente, na outra as pessoas perderam toda a casa. Nada está errado. Nada está errado. Se estava no seu lugar, aconteceu com você, é porque você não está dentro desse padrão do amor próprio. Né? Primeiro eu faço para mim. Eu vou ensinar o outro a ficar igualzinho eu fico. Ter abundância na vida dele também. Se ele não se interessa, eu não choro por ninguém. Né? Então,
Um bom alerta aqui é que aqueles que insistirem em vibrar no medo ou no controle, eu quero ficar controlando tudo, né? Poderão assim permanecer assim numa versão de colapso e isolamento, né? De colapso e isolamento. Você que escolherá qual terra irá habitar. Na verdade, eles dizem para a gente, na meditação, que as pessoas já escolheram, né? Já escolheram. Quem vai querer um mundo inferior a esse e quem vai querer viver na nova terra, né? Então, o tempo de espera acabou, né? Sugerirá o nosso amadurecimento, né? Sugerirá o nosso amadurecimento. Somos parte de algo muito maior. Coleguinha, somos parte de algo muito maior. Não seja tonto de ninguém. Mas que o parente vai falar, o que o vizinho vai falar. Gente, eu precisava encerrar uma documentação e eu estava com um advogado assim de muito nome aqui na minha cidade. Eu peitei ele de uma tal forma que levou 3, 4 dias depois, ele me entregou tudo. Toma, ele me entregou tudo. Que ele sabia que ele ia descer no tobogã aquilo que ele subiu degrau por degrau com a maior dificuldade. Então, isso é ter amor próprio. Aqui não. Você pediu um valor exorbitante, você teve. Agora você me entrega essa documentação por bem ou você vai ficar famoso na televisão. Em todos os lugares. Então, amor próprio. Não seja uma mente mais rígida, não seja capacho, tonto de ninguém. Quando você estiver sendo tonto de alguém, não é porque você é bonzinho, porque você se acha menor do que essa pessoa que está querendo ter o controle emocional da sua vida. Gratidão. Amor sempre.